Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomar o assunto da última aula que a gente tinha tratado sobre quadros elétricos. Eu vou tratar bem rapidamente, porque só faltou a gente terminar esse assunto. Então, a gente falou dos quadros elétricos, falou que existem quadros metálicos e quadros PVC aí para distribuição residencial. Basicamente, hoje, o que é mais implantado em unidades residenciais são quadros de PVC, como esse que está sendo mostrado aqui, né? Ele é um quadro que já vem pronto com a caixa e depois com o espelho. E a montagem dele está bem aqui do lado direito. Essa foto ao lado direito mostra esse quadro de PVC. Observe que eu tenho embaixo aqui o barramento de neutro, bem embaixo no quadro, barramento de neutro. Aqui, bem no topo dele, em cima, eu tenho o barramento de terra, do condutor PE, né, o barramento de terra. E aí, eu vou ter vários disjuntores de proteção. Eu tenho também, aqui aparece alguns dispositivos DR, aqueles protetores contra fuga de corrente. Eu tenho DPS aqui, que são colocados, dispositivo de proteção de surtos, né? E eles são encaixados dentro do quadro, e a distribuição das fases, né? Como é que se puxa a fase R que entra num disjuntor para o próximo? Eu tenho aqui um conector próprio para isso, que está montado em cima dos disjuntores, de alguns disjuntores, que eu compro também junto com o quadro elétrico. Depois de feitas as ligações, eu encaixo o espelho e ele fica aqui conforme está nesta foto, né, a terceira foto da esquerda para a direita aqui, ele fica fechado. Veja que aqui na tampa, né, ele tem uma relação dos circuitos, qual que é o disjuntor e que circuito é que se destina, e mais alguma observação ali. Isso é importante. Aqui, a segunda foto da esquerda para a direita, eu tenho um quadro, pode ser usado para residências, mas também ele é muito usado num padrão mais comercial, né, de pequenas e médias instalações elétricas, onde eu tenho um barramento de cobre. Então, na parte de cima da foto, eu tenho ali um disjuntor de entrada, um disjuntor geral. Eu tenho ao lado dele, de onde estão saindo os barramentos de cobre, na parte de cima, é um disjuntor do tipo DR, né? Esse aqui é um DR. E aí, na parte de cima ainda da foto, mais à esquerda, desculpa, mais à direita, aonde eu tenho uma conexão de um fio verde, eu tenho os DPS, né? O dispositivo de proteção contra surtos. Vejam que são 4. É um para cada fase e mais um para o neutro. Então, veja que ele está montado numa caixa metálica, e essa chapa laranja é uma chapa de montagem do quadro. Eu consigo retirar essa chapa para fora do quadro, fazer a montagem e depois colocar essa chapa lá para ir, então, fazer a ligação da fiação que vai entrar e sair do quadro. E a primeira foto, né, vindo da esquerda para a direita, também um quadro em chapa metálica, com uma chapa de montagem, mas aqui já sem o barramento, né? Sem aquele barramento vertical e horizontal de cobre, com as conexões entre os disjuntores, com aquele conector que é muito característico do disjuntor, do quadro de PVC. Aqui em cima, só me dá um feedback, pessoal, vocês conseguem ver meu mouse aí na tela? Dá. Ah, beleza. Então aqui na tela, ó, aqui em cima, eu tenho disjuntor geral, né? A alimentação está chegando e vindo aqui para esse disjuntor geral. Depois, né, aqui não mostra a fiação vindo do campo, né, a fiação que vai vir lá da medição. Está faltando colocar aqui, mas sai do disjuntor geral, entra no dispositivo DR. Então esse dispositivo DR vai proteger, pode proteger todo o quadro ou pode proteger alguns
eventualmente alguns disjuntores só. E aqui ele entra no DR e vai também, né? Ele tem uma espécie de jump aqui, uma ligação que está ligando em paralelo os DPS, né, o dispositivo de proteção contra surtos. A gente falou já na aula passada que o quadro de distribuição ele concentra toda a distribuição da casa, ele comanda também, né? Eu posso fazer a ligação de eventuais circuitos de maior potência, por exemplo, quando eu tenho, imagine uma instalação comercial, quero fazer a iluminação externa, por exemplo, ou a iluminação de um barracão, eu posso fazer o comando através dos disjuntores, ou seja, um comando manual, um chaveamento manual. Eu vou lá e ligo o disjuntor, com isso, eventualmente, eu posso não ter interruptores, eu estaria ligando toda a instalação de iluminação externa, né? Eu estou energizando e fazendo funcionar a partir do quadro. A gente falou de algumas coisas importantes, como acessibilidade. O quadro tem que estar acessível a quem for da manutenção, então não pode ser projetado numa área fechada, ou áreas de escadarias, ou banheiros, locais assim. Quanto à identificação dos componentes, é preciso ter identificação a qual circuito que esse disjuntor que está lá no quadro montado se destina. Então tem que estar lá na frente do disjuntor ou na tampa ao lado a identificação. Disjuntor 1, circuito de iluminação externa. Disjuntor 2, circuito de iluminação interna. Disjuntor 3, tomadas internas. 4, chuveiro. 5, ar-condicionado. E assim por diante, né? Eu preciso ter essa sinalização. Falamos de componentes fixados à porta. No ambiente residencial não é muito o caso, mas às vezes em instalações comerciais ou industriais eu tenho quadros elétricos com botões de acionamento ou coisas do tipo fixadas à porta. Então, você precisa ter condutores ligados, mas de maneira que o condutor não sofra esforço, né? Os condutores devem ser montados na forma de um chicote para não danificar esse condutor, não puxar, arrebentar na hora que você abre e fecha a porta. Também é preciso deixar espaço reserva nos quadros, a gente comentou isso, né, que eu preciso prever espaço reserva para ampliações futuras, né, em torno de 10 a 15% aí de espaço reserva, se eu precisar instalar novos disjuntores, ampliar a minha instalação para novos disjuntores, novos circuitos, eu preciso ter algum espaço reserva. Falamos que dos dispositivos de proteção, né, barramentos de interligação das fases, né, que são aqueles barramentos que eu mostrei na foto, barramento do neutro, que é uma barra. Como é que se identifica a barra de neutro? É a barra onde chegam, em geral, estão chegando todos os condutores azuis. Por que azul? Porque o neutro, por norma, NBR 5410, deve ter a cor azul. O barramento de proteção, barramento de terra ou barramento de equipotencialização, esse é um barramento que ele integra, ele junta todos os condutores de terra, ou condutor PE ou de proteção. Tipicamente, você abre um quadro e você vai ver condutores verdes chegando nesse barramento, ou verde, amarelo ou verde, né? Verde é mais comum. E a estrutura, que é metálica, PVC, com a chapa de montagem, tampa e o espelho. O espelho é aquilo que depois que você abre a tampa, você tem acesso ali ao espelho, que é o que protege um operador, uma pessoa qualquer, de colocar a mão no barramento energizado. A gente falou que os quadros devem ser localizados em locais de fácil acesso, né, na maior concentração de carga. Normalmente, a gente, numa residência, costuma se instalar em cozinhas, áreas de serviço, algum corredor de acesso, aonde que a gente evita, né? Por exemplo, você não instala em quartos, você não instala em banheiros, você não pode por norma, você não instala também
lá no meio da parede da cozinha, porque ali você vai colocar armários, então ele vai atrapalhar a instalação de armários. Você tem que pensar, né, num local bom, mas, né, que não seja sujeito a muita umidade, não pode colocar numa área externa. Por que você não vai colocar numa área externa? Senão algum, né, vândalo, alguém pode chegar lá, desligar ou mesmo furtar equipamentos dentro do quadro. Então, costuma-se usar, por exemplo, atrás de uma porta de cozinha, atrás de uma porta de lavanderia, e o mais central possível, no centro geométrico possível da casa, se isso for possível, né? A quantidade de quadros depende da quantidade de pavimentos da residência, e a gente falou em termos de algumas advertências aqui que são importantes estar escritas no quadro para que avise, né? Existe um aviso para um operador, para uma pessoa ali qualquer, o proprietário da casa, para não desativar, não trocar disjuntores por de maior corrente, para eventualmente, o disjuntor está desligando. Troca um de 10 por um de 40, ele para de desligar. Não, a função do disjuntor é desligar e proteger contra a sobrecarga ou curto-circuito. E aqui nós mostramos, por fim, o esquema dos quadros, né? Onde eu tenho lá, por exemplo, um barramento de neutro com fio azul, o barramento de terra com o fio verde e amarelo. Esse aqui é um quadro bifásico, onde eu tenho o disjuntor geral, ó, veja que vem aqui de fora, passa pelo disjuntor geral, depois do geral ele entra novamente lá no disjuntor DR e vai também para a proteção de surto. Do disjuntor DR, que é aquele que protege contra a fuga de corrente, né, por consequência contra choques elétricos, eu tenho barramento de cobre e saio aqui para os disjuntores terminais, dos circuitos terminais. O que é o disjuntor terminal? Por exemplo, esse disjuntor aqui é monofásico, monopolar, ele vai, a fase sai dele, veja que a fase entra nele aqui através do barramento, e sai dele através do fio vermelho, e vai para uma lâmpada aqui, vai para um interruptor. Aí o retorno, que é a continuação da fase, vai para a lâmpada. E o neutro? O neutro sai da barra de nêutrons e vai direto lá para a lâmpada, para cada lâmpada, né? E o PE, o terra, ele sai da barra de terras e vai aterrar as partes metálicas da instalação. Se eu tiver parte metálica no interruptor, ele aterra a parte metálica. Se ele for todo plástico, eu não tenho por que aterrar. Ele vai aterrar também a luminária, a parte metálica da luminária. Aqui a gente mostrou a mesma coisa, só que indo para tomadas, né? Eu tenho o mesmo quadro com outro circuito aqui, um outro disjuntor alimentando a fase das tomadas. E assim por diante, né? Um chuveiro, né? Se fosse um chuveiro 127 volts aí, monofásico, ele sai lá o fio do chuveiro, vai até o chuveiro, o neutro sai da barra de neutro e o terra sai lá da barra de terra. Ok, gente? Isso aí que a gente viu aí aula passada e por fim a gente mostrou, deu um overview aí sobre curvas de disjuntores, né? Acho que isso a gente fecha aí a parte de quadros elétricos, ok? Alguma dúvida, pessoal, desse ponto aí, dessa aula? Só retomando, né, o que a gente viu a aula anterior. Tranquilo, professor. Então, beleza, gente. Oi, professor. Espera aí.